Hoje eu vou fazer uma nail art, então tá, vamos esmaltar. A intenção é uma nail art no tom dourado, mas eu confesso que eu não sei o que eu quero fazer. Eu acho que vai ser a primeira nail art que eu vou fazer pro canal, onde eu não tenho uma referência tão clara assim do que eu quero fazer. Eu sei que eu quero uma unha nesse tom mais dourado, eu quero muito usar esse magnético da Impala, que é daquela coleção Stranger Things, né? Esse daqui é o Clube de RPG. Ele é um nudezinho que esse brilhinho aqui, ele puxa, né? No magnético. Então, a minha intenção é usar ele e fazer uma nail art. Eu já separei algumas pedras também. Então, eu tenho todas essas pedras aqui separadas. Como sempre falo, nem tudo eu uso. São ideias, né? Eu vou separando para ter ideias do que eu quero fazer. Já separei também plaquinha de unha. Eu tenho aqui outros estojinhos também, ó, de florzinha que eu penso em usar. Tem outros tipos de florzinha que eu também penso em usar. Tem esse daqui, que é um estojinho muito interessante, que ele tem várias pedrinhas no tom dourado e várias ideias. Essas pedrinhas aqui, ó, eu queria muito usar elas. Elas são coloridinhas, mas eu acho que elas têm um tom bem interessante, mas tem uns douradinhos aqui no meio também. E tem essas aqui também, que são aquelas bem brilhosinhas, mas eu também não tenho certeza se eu vou usar, né? Tá tudo separado aqui. O carimbo também, eu penso em fazer algo no tom dourado. Enfim, é isso que eu tenho. Como eu falei, vai ser a primeira vez que eu vou começar um vídeo sem uma referência muito clara do que eu quero fazer. A minha unha, como vocês podem ver, ela já tá meio preparada aqui. Meio preparada não, já está preparada com o fundo que eu quero. Eu passei uma camada desse Base Primer da Risqué, como vocês podem ver, ele já tá indo embora. Ainda tem um pouquinho aqui, eu tô fazendo questão de usar até o final, porque eu amo esse primer. Já tem aqui reposição dele. E passei uma camada desse daqui da Miss Artistic, que é o Novo Amanhecer, que ele é um branquinho, né, dessa coleção Transparentes dele. E minha unha ficou assim, uma camadinha só, tá? É só mesmo pra dar uma base, porque como são esmaltes um pouco mais claros, eu acho que ajuda bastante aí a não ficar muito manchado com a esmaltação. Até porque eu não posso ficar fazendo camadas muito grossas, já que eu tenho essa intenção de fazer carimbo, né? Então, o esmalte ele tem que ficar ok, com um tanto de camadas ok. E eu vou começar, aqui nesse dedo, eu vou começar já com o magnético, tá? E eu vou magnetizar no Velvet, esse daqui é o imã Velvet da PL, é o novo, tá? Ele faz um efeito um pouco melhor do que aquele outro grande, que é um pouco mais compridinho assim, mais espaçado. Eu tenho ele também, mas eu acho que esse da PL faz um efeito melhor, então eu gosto mais desse. Aquele lá eu tenho usado mais pra fazer risquinho, acredita? Ele é velvet, mas eu uso mais pra fazer um risquinho. Você pode tanto esmaltar já aqui dentro, como você pode esmaltar fora e depois vir colocando o dedo aqui. Não tem diferença nenhuma, tá? Eu já vou fazer aqui, porque como é uma corzinha mais clara, é mais fácil de passar. Se fosse uma cor mais escura, eu faria fora, pra depois colocar o dedo no imã, tá? Cores escuras eu acho mais fáceis. Esse da Impala, ele é uma cor bem bonita. Eu acho que nessa nova coleção que eles lançaram, não tem, que é da Disney, né? Disney Channel. Eu acho que não tem nenhum nudezinho igual esse, né? O que eu acho uma pena, porque esse nudezinho, ele é muito bonito. E até nos indies, eu não encontro um nudezinho assim, tão delicado, vamos dizer assim. Eu tenho inclusive um da Penélope Luz, que é um nudezinho, mas ele não é delicado, entendeu? Ele fica bem passe na unha. E esse da Stranger Things eu acho ele muito delicado. Esse daqui, ele é um dos esmaltes que eu me arrependo de não ter comprado o outro. Então, o meu já tá pela metade, porque eu uso até bastante ele, eu gosto muito do efeito que ele dá. Bom, depois de cerca de um minutinho, ó, esse efeito que o Velvet dá, como esse daqui, ele é, ó, um efeito mais fraquinho, né? Ele é bem mais delicado. Ele vai ficar com um magnético bem mais delicado, mas ó, tá do jeitinho que eu queria. Só aparece de vez em quando em alguns ângulos. E é do jeitinho que eu tava querendo mesmo, eu queria que ele ficasse assim. Provavelmente eu vou fazer uma segunda camada, mas vamos passar para as próximas unhas agora. Nessa próxima unha, eu tô pensando em passar o Gold Top da Dylos nela. E eu estou pensando em fazer tipo um sanduíche de carimbo. Será que vai dar certo? Eu não sei. Igual faz com sanduíche de glitter, sabe? Quando falam fazer sanduíche de glitter. E eu tô pensando em fazer aqui.
E aí, eu entro em vários probleminhas aqui, porque eu não sei o que fazer. Eu tô bem perdida mesmo nessa unha, gente. Eu tenho duas cores que eu posso usar. Eu posso usar o branco, que eu acho que ficaria legal, né? Com o passar ia ficar bacana. E eu tenho o dourado. Esse dourado da Pipila, eu não sei por que que a embalagem dele ficou assim, mas enfim, é um dourado da Pipila. Ele é bem douradão e eu consigo carimbar com ele. Mas eu achei que ele tava com um dourado muito clarinho e eu tava com receio de não dar muito contraste nessa unha. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um outro potinho e coloquei umas 3 gotinhas de preto, de esmalte para carimbo preto aqui dentro. Então, vocês podem perceber que mudou bastante a tonalidade de dourado, né? Esse daqui, esse pequenininho, ele ficou mais para um dourado envelhecido, enquanto esse daqui é um dourado bem mais vivo. Só que eu acho que o contraste desse daqui nessa cor de unha vai ficar melhor. Esse daqui, puro da Pipila, eu acho que ele se sai bem num tom mais branco de fundo, coisas assim, sabe? Agora, esse daqui, eu acho que nessa unha, nessa ideia, vai se sair melhor. Então, o que que eu acho que eu vou fazer? De fundo, eu tô pensando em fazer um desenho mais geométrico que pega a unha inteira. Então, eu acho que eu vou passar esse branco. E depois, esse daqui, eu vou usar para alguns detalhes. Eu tenho uma plaquinha de escritas, borboletas, que vão ser, de fato, os detalhes. E eu acho que esse daqui vai ficar melhor. Então, de primeiro, eu vou passar o branco. A plaquinha para o geométrico escolhida é essa daqui da EDK, Mosaico 3, da EDK. A EDK é a antiga Fênix, hoje chama Fênix, mas antes era EDK. Eu encontrei essa plaquinha sendo vendida ainda na Nothing Basic, então ainda tem essas plaquinhas à venda lá, tá? Não sei se essa ainda tá lá, mas eu sei que foi lá que eu comprei, na última comprinha que eu fiz. E eu vou usar esse desenho aqui, ó. Essas florzinhas. Eu não vou preencher, eu sei que é uma plaquinha muito boa para fazer carimbado preenchido, né? Mas aqui nesse momento não vai caber um preenchido, né? Então, eu vou pegar aqui o esmalte. Eu já fiz alguns testes para ver se os esmaltes dão certo nas plaquinhas, para também não ficar fazendo, testando e dando errado aqui em vídeo, né? Então, eu já fiz um testezinho, deu certo. Então, eu vou usar ela aqui. Ó. Saiu, não saiu 100%, mas tá bom. No indicador vai dar certo. Se fosse no dedão, não ia dar muito certo, não. Mas, ó, vou colocar mais ou menos aqui. Olha que bonito que ficou. E eu acho que conforme a gente for passando os esmaltes por cima, vai ficando mais legal. Lembrando que para vir fazendo camada por cima, você precisa primeiro passar o finalizador da Pipila, ou finalizador próprio para carimbo. Você não pode passar um esmalte convencional por cima, porque ele vai borrar seu desenho. Então, você tem que vir com um finalizador próprio, passar, dar uma esperadinha de secar e só depois vir com as camadas por cima, tá? Então, de fato, vai ser uma coisa que vai demorar um pouquinho, não vai ser uma unha tão rápida de fazer, né? Mas é paciência. Então, por enquanto, a gente tem esse, que eu adorei, do jeito que ficou, tem esse, e vamos fazendo. Na unha do dedo médio, eu acho que eu já vou passar esse daqui da Miss Artistic, que ele é o B702. Eu tô pensando em fazer uma unha bem de glitter mesmo, e eu penso em misturar esse Miss Artistic junto com esse da Impala, que é o aclamado pela crítica. Ele é um flakezinho dourado, né? O da Miss Artística, ele não é tão dourado, ele é mais para um cobre. Não é bem um cobre, mas é um dourado mais envelhecido, né? Não é super douradão. Mas eu acho que essa mistura vai ficar legal, assim. E eu tô pensando em fazer essa unha bem de glitter mesmo. Porque esses da Miss Artística, eles fecham até que legal a unha, sabe? Com camadas. Ó, a primeira camada já fica maravilhoso. Então, conforme você vai fazendo camadas aqui nele, ele vai ficando cada vez mais lindo, mais holográfico e mais fechado. Fica bem perfeito. Eu acho que já tá legal de passar no indicador o Top Chrome. É Top Chrome? Isso. Na verdade, é Gold Top, né? Da Dylos. Top Chrome é o nome da coleção. Vamos ver como vai ficar. Gente, eu não fiz teste. Esse é o mais doido, né? Decidir fazer unha sem fazer o teste. Sem saber se vai dar certo as coisas. Fica interessante, né? Ó, dá um efeito ali por cima. Eu achei que o branco
conseguiria ficar um pouco mais discreto, mas não está. Mas vamos ver, vamos continuar e ver no que vai dar. Mas ficou legal, eu achei bem bonito. Agora, eu vou fazer um carimbado no dourado no meu dedão, para depois passar outra camada desse daqui por cima desse carimbado. Mas dessa vez, o carimbo vai ser no dourado. Eu vou pegar aqui a plaquinha da Seijai. Eu sempre falo dessa marca para vocês. Essa é a 018. E eu não sei ainda qual borboleta que eu vou pegar, mas eu quero uma borboleta bem assim, sabe? Ó, tem essa daqui que é um meio rosa, meio borboleta. Acho bem bonita, mas eu queria uma coisa mais linha. Eu acho que eu vou pegar essa daqui, ó. Acho que ela tá bem dentro do que eu quero e ela tem uma rosa e a borboleta junto. Vou pegar essa. E eu vou usar esse daqui misturado. Talvez fique um pouco escuro, talvez. Mas é isso, gente. Como eu falei, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não tive, assim, um tempo de preparo ou teste, né? Não tive nada disso, eu simplesmente tô fazendo do coração mesmo. Ó, saiu bem legal. E agora eu vou colocar aqui, eu vou tentar colocar ela mais tortinha, mais pro canto da unha, porque eu não quero ela tão centralizada assim. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ai, gente, mas ficou perfeito? Não ficou super, super. Eu não sei se vocês vão conseguir ver o jeito que ficou. Mas olha, ficou muito bonito, olha. Eu vou passar esse daqui da Pipila, porque eu acabei de fazer um carimbo. Então, eu não posso passar esmalte convencional por cima. Só que eu tenho magnético, então eu vou ter que passar ele dentro aqui do imã Velvet, porque isso daqui ele pode desmanchar o efeito do imã, né? O primeiro efeito Velvet que eu já fiz. Então, para isso não acontecer, qualquer base, qualquer top que você for passar por cima do magnético, é bom você passar dentro do imã, dentro do efeito que você fez, né? Para isso não acontecer. Eu sempre falo para vocês que eu uso o da DRK, aquele próprio para magnético, que você pode esmaltar normal e só no final você fazer o magnético, né? Mas nesse caso eu não ia resolver por causa dos carimbos. Essa camada de finalizador da pupila acaba atrapalhando, né? Porque não é o esmalte puro magnético que a gente vai ter. Mas tudo bem, é uma questão de paciência mesmo. Bom, eu já vou fazer aqui a segunda camada do Miss Artistic. Nossa, esse esmalte, gente, ele é tão bonito. Nossa, sinceramente, olha que coisa linda esse esmalte é. Aqui no meu indicador, eu já vou colocar essa borboleta aqui. Ela é uma borboleta com um pouco de estrelinha. Ela tem um pouco de estrelinha? Não, ela tem uma estrelinha em cima. Eu achei ela bem interessante pro desenho. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, o desenho. Eu vou tirar o excesso das coisas que eu não quero aqui, né? Tem vezes que tirar esses excessos a gente dá um trabalho. E é isso. E eu vou colocar bem aqui assim, ó. Não vai fazer diferença. Agora que eu tô vendo que não vai fazer diferença nenhuma, mas vamos lá. Aí. Fez diferença? Não fez, gente, tá? Mesma coisa, não dá contraste. Foi isso, ó. Diferença nenhuma. Essa unha, eu tô sentindo que não tá muito legal. Talvez eu passe o magnético por cima pra dar uma quebrada nesse branco, tá? No meu anelar, eu já vou colocar uma escrita. Essa daqui é uma plaquinha cheia de escritas. E tem uma aqui que eu acho bem bonitinho. Ah, e o que que tá escrito nela? Vocês juram? Eu não sei. Mas o importante é ficar bonito. Não quero saber o que tá escrito no negócio. E aí eu vou pegar ela aqui, essa escrita aqui. Tá um pouco complicado de enxergar as coisas, né? Mas plaquinha de unha, gente, é bem difícil de passar, assim, de mostrar. Ó, mas saiu certinho, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Mas saiu, eu vou tirar o excesso aqui na fita. E, gente, pra tirar o excesso, eu tiro fora de câmera, porque pra eu errar isso daqui, é rapidinho. E agora eu vou colocar aqui no meu anelar.
Olha, ficou bem bonito. Deixa eu ver se assim dá pra ver melhor. Ficou bem legal. Agora eu vou passar uma camada do finalizador da pupila no anelar. E depois que eu fiz, que eu percebi que eu coloquei de ponta cabeça a escrita. Eu coloquei a escrita virada pra mim, e eu costumo fazer virada pro outro lado, né? Não sei se dá pra ver, mas ela tá de ponta cabeça. Mas tudo bem, é só um detalhezinho. Nem sei o que tá escrito, então não faz diferença pra mim. Talvez pra quem entenda o que tá escrito faça diferença, né? Mas é isso. Então, a gente tem isso daqui. Esse anelar tá me incomodando bastante, eu acho que ele saiu muito da proposta. Mas, como eu falei, eu vou passar agora o magnético por cima pra ver se resolve e entra um pouco mais dentro do que eu quero aí. Porque eu acho que ficou muito fora esse branco. E vocês sabem também que eu sou inimiga número 1 de refazer unha, né? Odeio ter que refazer unha. Então, eu vou passar aqui para tentar arrumar isso e não precisar refazer. Já fiz aqui, não melhorou muita coisa, mas aí depois que eu pensei, eu coloco uma pedra bem grande nessa unha e ninguém vai reparar. Aqui eu vou fazer a segunda camada do magnético, lembrando que eu já passei o finalizador de carimbo da pupila, então o desenho não vai ser desmanchado, tá? Ele vai ficar bem mais fraquinho, porque esse magnético ele tem um fundinho mais forte, mas tá tudo bem, tá dentro do que eu tô querendo. A borboleta deu uma boa desaparecida, ainda mais no vídeo, né? Que tá dando pra ver menos ainda a borboleta, eu ainda tô conseguindo ver bem, mas no vídeo desapareceu bastante. Agora, eu vou passar mais uma camada de glitter aqui, só que não agora, porque esse glitter, essa terceira camada de glitter, ela já vai servir pra colar pedrinha. Agora que eu lembrei. Às vezes eu esqueço das coisas. Vou passar esse daqui no mindinho. Eu estou pensando no mindinho também receber só camadas de glitter, e nesse caso esse daqui vai ser desse da Impala. Eu acho que vai ficar bem bonito. E nesse anelar, eu já passei o de carimbo. E aí, eu vou passar o Top Chrome por cima no anelar também. Então, ficou o indicador e vai ficar o anelar com ele por cima. Ele provavelmente vai dar aí uma escondida também no dourado, mas a intenção é ser um detalhe mesmo na unha, né? Não é pra ficar super pá, igual o indicador. O indicador que saiu errado, né? Mas, ó, ficou bonito. Dessas florzinhas aqui, eu já escolhi algumas. Eu não sei onde eu coloquei minha pinça, agora achei minha pinça. Eu vou escolher essas daqui, que elas têm um negocinho amarelinho. Vou pegar umas duas, que eu acho que é o bastante para aquela unha ali. Eu vou mostrar mais ou menos para vocês como eu preparo essas florzinhas para colocar na unha. Porque essas flores, elas são mais fáceis, como sempre, de fazer no encapsulado, né? Então, e aí eu vou pegar essas daqui também, que elas são meio que um champanhe. Essas florzinhas, elas são feitas para fazer no encapsulado, no gel, que é muito mais fácil. Mas eu sou insistente. Eu quero fazer as coisas no esmalte convencional e eu vou fazer. Fica bonito igual o encapsulado? Não fica, mas pra mim funciona. Eu acho que esse daqui tá bom. E eu já vou também deixar umas pedrinhas aqui, ó, essas pedrinhas aqui, meio que já separadinhas também, pra não perder tempo, porque esmalte convencional seca sozinho e a gente precisa ser um pouco rápido para colocar as coisas no lugar. Então, isso eu também recomendo vocês fazerem, sempre separar ideias assim, para vocês não ficar demorando muito para fazer. E aqui eu tenho umas pedrinhas, que são essas pequenininhas aqui, ó. Mesma coisa, já vou separar elas aqui em cima, não precisa ser muito, né?
E vou falar de novo, não é porque eu tô colocando aqui que eu vou usar tudo que eu tô colocando, só tô antecipando o que pode ser que eu use. Mas antes de começar a colocar, eu vou fazer um negócio aqui com essas florzinhas maiores, dessas duas grandes que estão aí. Eu vou pegar o meu palito, vou pegar elas e vou dar uma leve encurvada nelas, assim, ó, colocando no meio e fazendo assim, ó, para elas ficarem levemente encurvadas e ficar mais fácil de encaixar na unha, porque a nossa unha é curva, né? Então, é menos chance dela dar errado ou de ficar marcando feio a unha, né? Então, assim, você já deixa ela mais preparada, mais pronta para sua unha. No caso de colagem de pedrinha, você pode fazer uma camada um pouquinho mais generosa para ficar um pouquinho mais tempo e você ter mais tempo para colar as coisinhas. E, inclusive, essa camada mais generosa vai deixar as pedrinhas também coladas por mais tempo, mais firme, né? E agora eu vou parar de falar porque eu vou me concentrar em fazer, mas eu vou gravar para vocês. Eu gostei muito de como ficou essa unha, pra mim tá uma unha lindíssima. E eu vou agora trabalhar nas outras unhas. Eu preciso fazer mais uma camada no mindinho desse flake da Impala. Eu tenho flakes melhores, assim, que saem mais, né, de artesanais. Mas eu preciso usar o que eu compro, né? Eu não posso ficar só nos artesanais, então eu tenho que usar os industriais que eu compro também. E por isso eu optei aqui por usar esse da Impala. Esse daqui do meio, eu não lembro o que eu ia fazer. Será que eu ia passar mais uma camada do Top Chrome? Ou eu ia passar magnético? Agora eu não lembro. Mas acho que já tá tão bom assim, né? Tipo, passar mais um do Top Chrome, né? Porque eu acho que precisa. Talvez passar o glitter do mindinho, eu acho que vai ficar legal. É isso, vou passar um glitter do mindinho aqui também, no anelar. Esse glitter não é muito forte, eu acho que não vai dar muito... lá. Ficou bonito, ficou legal. Talvez eu passe o flake aqui também, tá? Porque eu acho que vai ficar legal. Aqui já deu também, eu não vou fazer mais nada. Eu acho que é isso, né? A única coisa que eu não gosto nessa unha foi realmente o indicador, porque o branco não me pegou. Achei que ficou muito, mas eu vou lascar uma pedrinha aqui nesse indicador, gente. Eu tenho essa daqui da borboleta, que eu acho lindíssima essa pedra. Essa pedra aqui, pra mim, é maravilhosa. Talvez, ó, tacar ela no indicador, tampa metade da unha que saiu errado e vai dar tudo certo. Tem várias pedrinhas muito bonitas aqui, bem interessantes. E agora eu vou pra colagem da pedra. Como eu já falei pra vocês, sempre que for uma pedra meio grande, já limpa antes a unha, pra não dificultar depois, né, o processo. Eu vou colocar bem no centro da unha, tentar, né, porque geralmente eu colo tão torto essas pedras. Mas eu vou colocar aqui, bem no centro, assim. É um centro mais pra cima, tá? Eu não tô tão no centro assim. Eu quero que ela fique um pouco mais pra cima mesmo. E aí eu venho e coloco. Acho que essa peça é tão grande que dá pra ir na mão mesmo, não precisa ser na pinça. Bom, e eu já vou reforçar aqui alguns lados dessa peça com cola. Vou pegar aqui, passar mais aqui pra cima. Acho que eu coloquei muito tocando na pedra, mas sem problemas. Vou colocar um pouco na lateral, que eu acho que vai ser um pouco mais fácil. Eu tive que reforçar a cola na pedra por fora do vídeo, porque eu estava mais sujando a pedra do que colando. Mas eu coloquei um pingo aqui mais pra baixo e outro aqui mais pra cima, tá? Ela ainda não tá seca o suficiente. Mas é isso, e agora eu tenho que decidir o que vai nas outras unhas, porque ainda tem todas essas unhas, 3 unhas ainda pra ver o que vai acontecer com elas. Na dúvida, eu vou pro dedão, que eu sei mais ou menos o que eu quero colocar, que é
aquela grandona ali. Vou colocar bastante cola aqui no meio. No caso, essa daí é uma pedra bem grande, né? Espaçosa também para os lados, né? Bem pro lado. E vou colocar ela. No dedão, agora eu vou vir com esse Alisa Glitter da Penélope Luz, como eu já falei pra vocês, eu gosto de usar ele, porque ele não tem uma secagem tão rápida, né? Não é o motivo dele. E aí eu vou passar só aqui na pontinha da unha, pra vir colando algumas florzinhas. E vou colocar algumas dessas pedrinhas aqui também. Agora eu vou passar o flocado no dedo médio, porque finalizar ele assim não dá, né? Então, e como o flocado ele é bem fraquinho, ele nem vai dar muita diferença aqui, ó. Ele só vai dar um negocinho por cima e ainda depois vai ter o top coat, tá? Então, ele é só pra dar um negocinho mesmo, ó. Só pra dar uma igualada e ficar mais bonitinho. Pro dedinho, eu pensei em colocar isso daqui, ó. Só que isso tudo é separado, né? Eu peguei um aro e coloquei essas coisinhas no meio. Então, a gente vai fazer por etapas agora o dedinho. Eu vou passar uma camada do Alisa Glitter da Penélope Luz. Não muito grosso, não vai precisar ser super grosso. Mais uma camada assim, normal. E aí, eu venho com o aro, que é esse branquinho aqui. E vou dar preferência pra ele, né? Pra ele ficar aqui, porque depois dá pra colocar as pedrinhas no meio mais tranquilo. Enquanto isso, eu vou fazer a colagem da pedra no anelar. Eu decidi que vai ser aquela dourada ali. Acho que ela vai ficar bem legal. Ela é bem bonita. É uma pedra bem interessante. É um pouquinho pesada também. Mas eu acho que vai ficar bem legal. Eu vou fazer até a aplicação da cola um pouco mais assim, verticalmente, porque ela é uma pedra mais vertical mesmo, né? Voltando pro dedinho, agora eu vou pegar de novo a Alisa Glitter da Penélope Luz. Esse daqui, como eu falei, vocês podem fazer com uma base, tá? Ou um top coat, dá certo. O único problema pra mim é que essas coisas, elas têm a promessa de secar rápido. Então, elas secam muito rápido e você tem que ser mais rápido do que eles, né? Já o Alisa Glitter não tem essa promessa, então você consegue ficar um pouco mais de tempo tranquilo. Ó, eu fiz um pingo bem no meio do aro. E agora eu venho com esses negocinhos aqui que eu separei. Bom, então basicamente é isso, a unha. Ela só tá aqui faltando top coat, mas eu não vou passar agora, porque ainda tem umas colas ainda meio molhadas, tanto do dedinho que foi bastante produto, né? Então dá uma demoradinha pra dar uma secada. Ainda tem a cola da borboleta que eu dei mais uma reforçada pra ela não cair. Essas duas pedras aqui, embora grandes, elas ficam bem justas na unha, né? Ó, fica bem juntinho na unha. Então, elas não precisam tanto desse reforço de cola, né? Diferente da borboleta, ó como que ela fica solta da unha, né? A diferença de uma para outra. Então, ela precisa de bastante reforço de cola. Essas outras duas não precisam, elas vão ficar bem mais tranquilas. E agora eu preciso esperar dar uma boa secadinha. Enquanto eu espero, eu vou fazendo a minha outra mão e volto com o resultado final para vocês. E esse é o resultado final da unha. Eu confesso que eu gostei bastante. E vocês podem estar se perguntando, precisava mesmo dos carimbos? Então, não. Tanto que na minha mão
direita eu não fiz os carimbos. O único carimbo que eu fiz foi esse branco do indicador, porque eu sinto que foi o único que fez diferença, né? Que dá pra ver ali no fundo. O restante eu acabei não fazendo porque não dá pra ver. De verdade não dá pra ver, não fez diferença nenhuma. Mas eu acho que essa é a diferença quando você não sabe muito bem o que você quer fazer, né? Eu não esperava e não imaginava que eu ia colocar tantas pedras na unha, tantas coisas por cima. Então acabou tampando bastante, né? Quando eu tô um pouco mais consciente do que eu quero fazer, raramente isso acontece, né? Eu tenho uma ideia melhor do que eu quero fazer, mas como eu falei, hoje eu fiz de um jeito que eu costumo fazer. Eu costumo ser bem assim, sabe? De começar e vendo o que vai dar. De forma geral, eu gostei bastante, embora os carimbos não tenham aparecido muito, eu gostei. Eu achei que ficou bem legal e eu acho que tá bem do jeito que eu esperava. E eu quero saber de vocês, a opinião de vocês, se vocês gostaram. Eu sei que boa parte não usaria, mas gostou pelo menos? Achou bonito? Deixa aí nos comentários. O vídeo de hoje é esse. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. Tchau!